Bom dia, irmãos, graça e paz sejam multiplicadas. Mais um dia na presença do Senhor, quando viemos não só buscar a paz do Senhor, mas derramar diante dele o nosso coração, sempre trazendo aquela perspectiva de sermos pelo Senhor guiados em todos os nossos afazeres, todas as atividades que Deus nos colocar as mãos para fazer. A palavra de Deus nos recomenda isso. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, seja para a glória de Deus. Para que o nosso Deus seja glorificado, é imperioso que nós nos lancemos aos seus pés, aos cuidados e provisão dele na nossa vida, né? Então, convido você a darmos início a mais este momento matinal, que é o nosso momento de oração matinal, quando o propósito do nosso coração é despertar todos, né, que se somam a nós, a fazer do seu dia a dia, no seu dia a dia, esse encontro com Deus, colocando-se aos cuidados e provisão de Deus, porque se o Senhor não edificar a casa, como diz o Salmo 127, em vão trabalhos que edificam. Assim, se o Senhor não edificar as nossas vidas, que se não for o alicerce, se não for a base de tudo aquilo que fazemos no dia a dia, nós estamos perdendo tempo, tentando guiar-nos a nós mesmos. E isso não é caminhada de cristão. Quem se professa Jesus como seu Senhor e Salvador precisa entender que a sua vida precisa no dia a dia estar nas mãos de Deus, aos cuidados do Senhor, em oração, né? Porque só se lançando a esse cuidado de Deus no dia a dia, só pedindo dele direção nas coisas que ele te colocar as mãos para fazer, você de fato vai fazer aquilo que agrada a Deus, porque ele vai estar conduzindo os seus passos. Esse é o propósito nosso. Então eu convido você agora a iniciarmos esse nosso momento orando a Deus. Cubra sua fronte diante do Senhor. Vamos orar com o Pai. Senhor nosso Deus, obrigado por mais este dia, por mais esta manhã que brota sobre nós, como oportunidade da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Humildemente nos lançamos aos teus pés, esperando sempre, Pai amado, o teu conduzir na nossa vida, pois de fato, sem o Senhor, nós bem sabemos, nada somos, nada podemos fazer. Por isso, se-nos propício, fala conosco, ilumina-nos o entendimento quando nos voltaremos à tua palavra, ó Deus, e guia os nossos passos. Ó Deus, assiste-nos neste momento com toda a tua benevolência, te esperamos. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus, amém. Nós iniciamos, semana anterior, a leitura do Evangelho de João. Vamos passo a passo aqui caminhando neste Evangelho. Ao final deste período de leitura, você vai poder dizer, li e meditei em todo o Evangelho de João. Gostoso isso, né? Você poder pegar todo um livro assim, da Bíblia e ir tirando lições, colhendo informações, nutrindo o seu coração com informações que enriquecem o seu caminhar. É muito gostoso isso. Hoje nós continuamos no capítulo 1 ainda do Evangelho de João. Vamos ler do verso 32 ao 34. E o assunto, o tema aqui desse texto é o batismo de Jesus. Diz assim o texto: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Queridos, esse registro tem sido tomado assim para muitas pessoas como se isso tivesse acontecido assim de forma visível para todo mundo. Não, só João Batista. Só João Batista percebeu essa presença gloriosa, e é a partir do testemunho dele que nós temos essa informação do batismo de Jesus e de como aconteceu, né? O texto diz que o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu sobre ele
E ele entendeu que era o Espírito Santo. E ele entendeu, à luz daquilo que ele estava pregando, anunciando, ele dá testemunho que ele, de fato, teve esta revelação de Deus, prometida anteriormente e confirmada nesse ato do batismo de Jesus. Ele já havia declarado que aquele que passava por ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vem a ele e os demais evangelistas, o próprio Mateus, declara que João assustou-se com Jesus vindo a ele depois de saber quem ele era. João se assustou e ele achava impróprio ele batizar a Cristo Jesus, porque ele percebeu, ele havia dito e ele mesmo confirmou que aquele que estava, ao que viria após ele não era digno nem de abaixando, desatar as sandálias dos pés. E agora ele se vê na responsabilidade de batizar a Cristo Jesus. E ele questiona, ele diz: Senhor, eu que deveria ir ao Senhor, o Senhor veio a mim. Jesus diz a ele: não se preocupe, é necessário que se cumpra. É necessário que se cumpra toda determinação de Deus. Então, aí ele se submete e batiza a Cristo Jesus. Então ele dá esse testemunho de que ele teve essa revelação clara de Deus, de quem estava na frente dele. E ele repete aqui nesse texto aquilo que ele diz no texto anterior. Ele diz: não conhecia, eu não tinha como identificá-lo. Só através do Espírito de Deus eu pude identificar, porque Deus me avisou que aquele sobre quem pousaria o Espírito, esse de fato era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, era aquele que batizaria com o Espírito Santo, porque eu, diz ele, batizava com água. Agora esse vem com outra perspectiva muito mais ampla e muito mais poderosa. Então o que João Batista está fazendo aqui, dando testemunho a respeito de Cristo Jesus, o próprio João, escritor do Evangelho, ele nos dá razão, porque ele escreveu e porque tem todo esse testemunho. Ele diz: é para que você, crendo, tenha vida em seu nome, para que você conheça que Jesus é o Filho, reconheça que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a única fonte, Jesus é o Salvador. Ele diz que Jesus fez muito mais do que os evangelistas descreveram, fez muito mais, mas tudo que ele fez, tudo que foi escrito, aliás, é suficiente para que nós possamos não só nele crer, mas alcançar a salvação em Cristo Jesus. E ele diz que ele dá o testemunho de João, dizendo que João testemunhou, dizendo de quem se tratava, quem era Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Salvador do mundo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou nós absorvemos isso, compreendemos isso, esse amor gracioso de Deus para conosco, e o recebemos com humildade, reconhecendo quem somos e quem Ele é e a nossa carência da graça de Deus, o homem jamais vai compreender. É interessante a humildade de Jesus. Em todos os aspectos do seu ministério, ele demonstra humildade, singeleza no proceder, uma ação assim, fora da perspectiva humana, completamente. Ele vai a João Batista, mesmo sabendo quem ele era, ele vai a João Batista e se humilha ali, dizendo: não, é necessário, vem cá. João Batista, quando reconhece, diz: Senhor, eu não posso fazer isso. Ele diz: pode sim, filho. Se dobra e se lança ali aos pés de João Batista para receber o batismo natural que João Batista estava oferecendo. João Batista entendeu que o batismo dele era impróprio para Jesus.
Porque o batismo de João Batista era batismo de arrependimento. Jesus não tinha de que se arrepender. É nesse aspecto, né? Meu batismo é de arrependimento. Como eu posso batizar alguém que não tem de que se arrepender, que não tem pecado? Essa é a realidade que mexe com o coração de João Batista, mas ele diz: é para que se cumpra toda a ordenança de Deus, para que se dê início. Porque, queridos, o batismo cristão, e é interessante isso, prova de algo que já aconteceu. No caso, não é de arrependimento. O batismo não salva. O batismo é testemunho de quem crê. O batismo é o testemunho de quem que entregou sua vida a Deus. O batismo, portanto, é ingresso na igreja do Senhor. O batismo de Jesus é início de uma nova realidade espiritual. Não é arrependimento. É o início de uma realidade, de uma nova era, de uma nova perspectiva, de um novo olhar, de algo novo que estava brotando a partir dali. Porque ali ele começa efetivamente seu ministério. Quando sai dali, diz a Bíblia, que ele vai para o deserto e para passar por todas aquelas provações dos 40 dias de jejum e oração, e depois ele vem e o seu ministério começa a todo vapor, o seu trabalho de evangelização. Ele reúne os seus discípulos, aos quais ele dá o nome de apóstolos, enviados, portanto, e começa todo o seu ministério. Mas João está mostrando quem é Jesus aqui. Ele está mostrando quem é Jesus, dando testemunho que João Batista, que foi o seu mentor inicial, o testemunho de João Batista, ele conta o testemunho de João Batista, razão pela qual o próprio João e todos os demais, André, por exemplo, que era discípulo de João Batista, tomaram a posição de seguir a Cristo Jesus. O evangelista João está dizendo: se eu seguir a Cristo Jesus, é exatamente em virtude desse testemunho que eu tive a respeito dele. Então eu estou te dando esse testemunho para que você também creia nele como eu criei. Siga Jesus como eu segui, entregue-se a ele como eu me entreguei e viva para ele como eu vivi, para a glória de Deus. E João, queridos, o evangelista João, quem nos traz este livro, também escreveu as suas cartas e mostra todo o amor de Deus revelado em Cristo Jesus para conosco, para que você se apegue de forma eficiente, de forma clara, de forma objetiva, né, ao Senhor. Se apegue a Ele, porque Ele é a fonte de vida. Sem Ele, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, todos andamos mortos em nossos delitos e pecados. Hoje, ao ir a comprar os pães para casa, eu encontrei-me com o Senhor, a quem a gente tem insistido, com quem temos insistido na pregação do Evangelho, e dá uma dor no coração de ver que a pessoa ouve o Evangelho, mas parece que a mente está cauterizada, não consegue absorver, não consegue entender. Aí, de repente, entra aquela angústia no coração. Eu entrei no carro assim, depois de vê-lo, eu falei: Senhor, por que ele não compreende? Por que ele não entende? É tão simples assim. O coração da gente fica assim, até dolorido, de ver que as pessoas não conseguem compreender a coisa mais simples, mais clara do Evangelho, da salvação, da vinda de um Salvador, Senhor, que é Deus, que se encarna, que se faz pequeno, né? Despe-se da sua glória para vir a este mundo, para resgatar esse nada que somos nós aqui, por amor a nós. As pessoas não conseguem compreender isso, que é tão claro, tão objetivo, e vive de acordo com aquilo que pensa, que acha, né?
vive a vida da maneira como acha mais certo, né? Cria seus próprios conceitos e valores e vai levando a vida. E Paulo diz que isso é vida de morto. Isso é vida de quem está morto. Eu sigo o meu coração, morto, defunto, zumbi. Porque aquele que tem vida, nossa vida está em Cristo, Ele é a nossa vida. E sem Ele estamos mortos em nossos delitos e pecados, simples assim. Mortos em nossos delitos e pecados. Por isso, temos todo esse testemunho aqui do evangelista João, contando o testemunho que o levou a seguir a Cristo Jesus, dizendo: foi isso que eu recebi. Eu vi, eu assisti o batismo de Jesus. Eu ouvi o João Batista, o profeta dos profetas. Eu ouvi João Batista dando testemunho. E estou repetindo para você o que eu ouvi e vi com os meus próprios olhos, o que eu experimentei nesta vida, para que você também conheça. E é suficiente, eu sei, o que estou te passando, para que você não só conheça Jesus, eu reconheça, como creia e tenha como eu tenho a salvação. Olha que oferta da graça de Deus nos apresenta o evangelista João. Então eu convido você a continuar comigo dia a dia, caminhando aí nessa leitura desse evangelho e nutrindo sua fé, nutrindo seu coração. É imperioso que você guarde isso na sua alma, para que você viva. Porque sem Deus, tem vida não. Sem Jesus como Senhor da nossa vida, não tem vida não. Não tem salvação. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não verá a vida. É simples assim. Mas eu louvo a Deus por quantos têm estado conosco. E eu convido você a aproveitar que estamos lendo o evangelista João e fazer desses momentos aqui uma oportunidade para levar outras pessoas a conhecer. Você grava aí, você passa, você tem no YouTube, tem aqui no Facebook, você tem desde nosso primeiro encontro, tudo gravado. Você pode fazer uma sequência aí dos vídeos, desde o primeiro versículo do evangelista João, desde a nossa introdução, e passar para frente, e ir divulgando, a fim de levar as pessoas a conhecer de perto, de fato, quem é o seu Salvador, quem é o nosso Salvador e Senhor, que é Cristo Jesus, Senhor nosso. Vamos orar? Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Cante comigo. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se pôr, te
te darei louvor, mesmo escura noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. Graças a Deus. Obrigado por estar conosco até aqui. E agora vamos orar a Deus. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nós temos orado por várias pessoas. Pela graça, bondade de Deus, temos ouvido, as pessoas por quem temos orado, temos recebido boas notícias, que as pessoas estão se recuperando, ainda carecendo do intervir de Deus, mas se recuperando progressivamente. Isso é maravilhoso, quando você sabe que Deus responde às nossas orações, não rejeita o nosso clamor e nos atende por sua bondade. Continuemos, portanto, orando por essas pessoas. Continuamos orando pela igreja, a igreja do Senhor como um todo. Temos dito que é tempos de apostasia, é tempo de esfriamento. Muitas pessoas estão se esfriando espiritualmente. Sabe aquela história, eu cito sempre, da brasa fora do braseiro, que se transforma, se cobre de cinzas para se proteger, mas não suporta e acaba cedendo e apagando? Assim é a vida. Então precisamos continuar clamando, continuar colocando diante de Deus a igreja do Senhor, orando também pela nossa pátria. Queridos, os tempos são maus, tempos difíceis, Os conflitos de interesse na nossa nação têm chocado, o poder legislativo, o executivo, o judiciário. É um choque, muito sério, de interesses nem sempre saudáveis, nem sempre bons. Há muitas malignidades, há muitas ingerências do inimigo nesse contexto. Então a igreja tem a responsabilidade de ter os que governam diante do Senhor. A Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que é grato diante de Deus que nós assim oremos por aqueles que estão revestidos de autoridade. É Deus que os levanta, mas a responsabilidade de manutenção do ambiente de graça e paz cabe a nós como igreja estarmos orando, colocando diante do Senhor. Então vamos estar fazendo isso em nome de Jesus, orando por todos esses pedidos. Se você tem outro pedido qualquer, fique à vontade. E enquanto estivermos orando, lembre-se das pessoas que você conhece, que estão enfermas, atingidas aí por essa praga maldita. Ore por ela, coloque diante do Senhor. A nossa irmã Mariana falando sobre a Dirce, que está bem, glória a Deus. Vamos continuar orando por ela, orando por sua saúde e orando pelos demais também. Boa notícia, minha irmã, Deus abençoe. Vamos continuar colocando cada um desses amados diante do Pai, em nome de Jesus. Curva a sua fronte, vamos orar. Deus bendito, nós celebramos, ó Pai, uma vez mais a Tua bondade para conosco, em todo esse carinho, ó Pai amado, que recebemos das Tuas mãos, o afagar, ó Pai amado, do nosso coração, com a Tua intervenção graciosa na vida daqueles por quem temos orado. Continuamos, ó Pai, humildemente nos lançando aos Teus pés a cada dia, em prol daqueles que nos são caros, como em prol das nossas próprias vidas, que como todos a uma somos carentes da graça, da assistência do Senhor, da manifestação da Tua bondade, do Teu conduzir na nossa vida. Ó Deus, perdoa-nos de todo pecado.
santifica-nos para ti mesmo. Toma-nos, ó Deus, nas tuas mãos, ó Deus eterno, e conhece os nossos caminhos, guia-nos, ó Deus, os nossos passos. Ó Deus, conduz-nos, ó Pai amado, dando-nos sabedoria em tudo aquilo, Pai, que colocares nas nossas mãos para fazer. Ó Deus, para que façamos, ó Pai, tudo para o Teu louvor e a nossa vida, Senhor, possa refletir a glória do Senhor, como diz a Tua palavra. Sejamos para este mundo que nos cerca o bom perfume de Cristo, tantos para os que são Teus, ó Pai amado, como aqueles, ó Pai, que têm rejeitado o Senhor, para que tenham testemunho, Pai amado, da Tua bondade, Teu carinho para conosco em seus corações. Aceita, Pai amado, nesta manhã, nossa adoração e gratidão. Ó Deus, continuamos orando, Pai amado, pelos enfermos que temos citado, vidas, ó Pai, que carecem da Tua graça. Ó Deus eterno, nós clamamos ao Senhor. Ó Deus eterno, pela vida de cada um dos Teus pequeninos que estão sofrendo. Ó Deus, vidas, ó Pai, que pela Tua bondade estão sendo restauradas. Ó Deus, como a disse, obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida dela. Ó Deus, na vida do Noel, da Madia, Deus eterno, na vida do Salomão, ó Deus, Júnior, ó Deus, e sua esposa. Ó Deus, eu quero colocar uma vez mais diante do Senhor, ó Deus, a vida, ó Deus, do Maranhão, que o Senhor conhece, de quem não temos notícias, ó Deus, mas sabemos que o Senhor está cuidando dele. Ó Deus, temos orado pela vida do Giliardi, Teu servo, lá em Itu, São Paulo. Obrigado, Pai amado, pelo que tem feito na sua vida. Opera, Senhor, no seu ser. Ó Deus, restabelece, Senhor, todas as suas funções, por Tua bondade. Ó Deus, lembramos-nos, ó Pai, nesta manhã, colocando diante do Senhor, ó Deus eterno, a vida, Senhor, ó Deus, de quantos carecem da Tua intervenção, carecem da Tua graça, carecem do Teu intervir. Ó Deus, eu clamo a Ti, Senhor amado, pela vida de cada um daqueles que tem chegado ao nosso conhecimento. Ó Deus, que o Senhor, na Tua bondade, os assista, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, o cunhado Edna, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece aquela vida. Conhece, Pai amado, o seu estado atual. Ele foi internado, o Senhor conhece a sua vida. Socorre, Senhor, na Tua bondade. Ministra, Senhor, na sua vida. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus eterno, o Senhor conhece o seu estado físico e emocional. Mas tudo, Senhor, entregamos nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor está no controle, Pai amado, de todas as coisas, e tudo Tu fará como lhe apraz, Pai. Em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos, ó Deus, aquela vida. Ó Deus, nós oramos pela igreja do Senhor, bendito o rebanho Teu. Ó Deus eterno, que se soma a nós esse encontro, aqueles que congregam conosco, e quantos, ó Pai, ó Deus, no dia a dia, ó Deus, tem estado conosco nesse encontro de oração. Toma nas Tuas mãos desta igreja, ó Deus, fortalece, anima, ó Deus, faz dela, Senhor, um baluarte, ó Deus, verdadeiro sustentáculo à fé, ó Deus, para o louvor do Teu nome. Repreenda, Pai amado, todo mal, toda frieza, ó Deus, aquece os corações, renova, Senhor amado, as Tuas misericórdias sobre a vida de cada um. Oramos, ó Pai amado, pela nossa pátria, ó Deus eterno, os poderes constituídos, nosso presidente, ó Deus, e quantos, ó Pai, o cercam, ó Deus, o poder executivo, como um todo, Pai, toma nas Tuas mãos. Nós clamamos pelo poder legislativo e também o judiciário, ó Deus eterno, poderes que estão se digladiando, ó Deus, por interesses nem sempre salutares, saudáveis. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, lança por terra todo projeto mal, todo interesse, ó Deus, escuso, ó Deus eterno, lança por terra, desfaz, ó Pai amado, toda essa maldade dos corações. A Tua palavra diz que o Senhor tem os seus corações nas Tuas mãos, inclina-os, ó Pai amado, em nome de Jesus, desde o nosso presidente, Senhor, ao presidente da Câmara, presidente do Senado e aos ministros do Supremo, inclina os seus corações à equidade e retidão, ó Deus, e muda a história da nossa pátria, da nossa nação. Entregamos tudo ao Senhor, sabendo que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos, por Tua muita bondade, pois és Deus de graça, de bondade e de misericórdia. Aceita o nosso louvor e gratidão por mais este momento. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém. Lembrando a você, em nome de Jesus,
que estamos aqui todos os dias, a partir das 9 da manhã, orando, e você é sempre bem-vindo a estar conosco, em nome de Jesus. Né? Vamos continuar ali orando por as pessoas que você acaba de citar, e minha irmã sabe que a gente vai estar colocando no dia a dia, diante do Senhor também, tá bom? A gente não cessa nossa reunião de oração aqui. Nós temos tido, pela graça de Deus, em torno de 4 reuniões de orações diárias. Aqui temos esta, mas temos a nossa oração matinal em casa e temos a nossa oração noturna também, além dos demais períodos de oração. A gente sabe dessa necessidade e sentimos essa necessidade. Então, esse aqui é um dos momentos que nós temos diários com Deus e pelo qual nós bendizemos muito o nome do Senhor, especialmente para podermos somar a você, para estarmos colocando nossas vidas no altar de Deus. Então, sempre que sabemos de alguém que não está bem, a gente se detém completamente para estar orando, porque, queridos, a fragilidade do ser humano é muito grande, a impotência ante as enfermidades dói na alma da gente. Você fica olhando, e o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz que houve situação em que ele sabia que as pessoas dariam o próprio coração para ajudá-lo, arrancaria de si o coração para ajudá-lo, mas não pode fazer isso, não dá para fazer isso, é impotência total. Então você, sabendo da sua impotência diante de cada realidade, você faz o quê? Lança a capacidade, ao poder de Deus, a graça de Deus. Ontem eu estava meditando, né? Meditando a respeito daquelas pessoas que ouviam um evangelho de triunfalismo, né? Doença é coisa do diabo, né? Quantas pessoas acreditou nisso, né? Que doença é coisa do diabo, né? Que pobreza é coisa do diabo, não ter uma vida próspera financeiramente é coisa do diabo. Não, queridos, tem nada a ver, tem nada a ver. Há situações que se tornam completamente impotentes. É aí que você diz: eu preciso de Deus, eu dependo do Senhor. E começa a caminhar com seriedade na sua vida cristã. Como estão essas pessoas hoje? Que acreditou que crente não passa necessidade, crente não adoece. Sim, queridos, crente adoece, sim. E aí você vê que a sua fé era falsa, que a sua esperança não se sustentou. Eu fico olhando para essas pessoas e pensando, como está o coração delas quando vem o Covid e começa ceifando gente da sua casa? Será que você não está bem com Deus? Algum tempo atrás, um moço na pista aqui na minha cidade, um moço foi atropelado e se despedaçou todo, né? Um acidente horrível. A pessoa alguém comentou assim: ele devia estar muito mal com Deus. Oh Deus, que ignorância, que falta de conhecimento. Queridos, a tragédia é humana, mas a morte é uma só. O quadro é horrível, mas a morte é uma só. Tanto faz morrer de repente, quanto morrer do acidente. A morte é uma só. É você que fica olhando o quadro, fazendo, ele se despedaçou todo. Que tristeza. É feio, é triste. Mas não é isso que caracteriza nada, isso não diz nada para mim. Porque a morte é uma só. Ele faleceu, partiu. Deus o recolheu para si. Aí eu vou criar toda uma tragédia em torno daquilo? Não, queridos. Eu vou dizer que o Senhor o recolheu para si. Foi daquela forma e não muda nada. Não muda nada. A forma não significa que estava mal, estava bem com Deus. Isso não quer dizer nada. Morte é uma só.
Morte é uma só. Então, se alguém, isso não determina se a pessoa estava em pecado ou estava. Não, queridos, a morte é uma só. Então, o fato é que eu preciso saber que eu estou sujeito às intempéries desta vida. Eu clamo a Deus para que Deus me cuide de mim no vale da sombra da morte. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele cuide de mim, cuide de minha alma, cuide do meu coração, me dê paz, me dê tranquilidade para passar todos os reveses sem perder o foco, olhar nele, olhos fitos nele. Como disse os amigos, os companheiros de Daniel, né? Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não livrar, não perdi nada. A gente não vai mudar de rumo. Se Ele não nos livrar, eu não perdi nada. Ele vai me recolher para si mesmo. Então não tem que guardar qualquer angústia no coração. Esse é um assunto para outra oportunidade, né? Se Deus permitir. Desculpa aí o alongar da nossa fala aqui, mas que Deus abençoe você. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus. Deus te guie, te guarde e te conduza em cada um dos seus passos, tá bom? Receba a bênção de Deus. E amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e toda a assistência do doce Espírito seja sobre a sua vida, o seu lar e os seus, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia para você.